Olá, eu sou Vanessa Luz e estamos no 13º dia dessa leitura maravilhosa, que está nos mostrando uma consciência quântica, algo para algumas pessoas muito desafiador de compreender, para outras um pouco mais simples. Se você está chegando por aqui só agora, na descrição do vídeo tem toda a playlist para você ouvir desde o início. Então vamos lá. Ela concordou, mas suas próximas palavras tornaram a mostrar confusão. Acho que sempre que você tem um pensamento, ele faz disparar os neurotransmissores e alguma coisa acontece. E acho que quando você vai à posição do seu coração, com amor no coração e não apenas no cérebro, na mente, isso faz que neurotransmissores, neuropeptídeos, hormônios e outras substâncias químicas sejam liberados em seu corpo. Então, seu coração se enche de sangue e você se sente bem. Mas também acho que tal iniciativa muda seu campo de ressonância. Isso que você chama de campo morfogenético correlacionado. Assim, se o seu campo de ressonância muda e fica com uma ressonância mais positiva, inevitavelmente você vai afetar a frequência de ressonância do mundo todo. O efeito pode ser sutil, mas estará presente. Isso faz algum sentido para o senhor? Mais uma vez, tentei conduzi-la suavemente para a visão de mundo quântica. Expliquei que na física quântica isso acontece por causa de um fenômeno chamado não localidade quântica, mediante o qual nossas intenções podem ficar correlacionadas, visto que compartilhamos a mesma consciência. A consciência é a base de toda existência. Assim, todos viemos dessa consciência única. Ademais, temos novas provas de laboratório mostrando que o conceito de uma só consciência é válido, apesar de não a experimentarmos em nosso estado de ego, existe uma consciência não local, uma conexão sem sinais que podemos compartilhar. Com ela, podemos influenciar as pessoas, mesmo sem a intermediação de ondas eletromagnéticas ou sonoras. O dilema da escolha. Foi então que minha amiga jornalista fez a pergunta crucial: como isso se relaciona com livre-arbítrio? Eu disse a ela que o livre-arbítrio provém da causação suprema, situada além de toda causação material, a causação descendente. A física quântica é a física das possibilidades, e a consciência é necessária para fazer escolhas dentro dessas possibilidades. Essa escolha, feita livremente e sem condicionamento passado, é o que chamamos de livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, mas ele ocorre num estado superior da consciência, naquela consciência que alguns chamam de Deus e que eu chamo de consciência quântica. Muita gente não se mostra particularmente consciente, pois não usa a liberdade de escolha que uma consciência evoluída possibilita. Noutras palavras, vivemos uma existência de zumbis, como seres mais ou menos condicionados. Mas temos o poder de escapar disso, e podemos começar dizendo não ao condicionamento. Percebi que ela estava ficando entusiasmada. Então posso dizer que vou ao supermercado amanhã às 3 da tarde? Raciocinou. Tenho livre-arbítrio para escolher? Na verdade, porém, não há como garantir isso, mesmo que tenha toda a intenção de estar lá às 3 horas. Posso ficar presa no trânsito, posso sofrer um acidente, posso receber um telefonema que me prenda por 1 hora. Assim, na fonte da consciência, o senhor acha que existe livre-arbítrio para podermos fazer o que quisermos? Ri
e respondi que não há garantias, pois sua intenção depende de outros fatores que, por sua vez, dependem do modo como as outras pessoas estão exercendo seus próprios livre-arbítrio. Depois expliquei que a palavra livre-arbítrio pode ser usada de duas maneiras. Livre-arbítrio pode significar escolher entre alternativas condicionadas, ou seja, seu condicionamento contém a possibilidade de deslocamento e a disponibilidade de um supermercado, e você tem acesso a ambos no momento que quiser. Assim, na prática, você está escolhendo entre alternativas que já experimentou e de que se lembra. Mas esse não é um livre-arbítrio irrestrito e totalmente livre. Os cientistas materialistas têm modelos muito bons explicando o condicionamento como redes neurais que estão entalhadas em diversos caminhos do cérebro como resposta a estímulos repetitivos. Como há mais de um caminho entalhado, você pode escolher entre várias respostas. Mas essa escolha não é totalmente livre, pois depende de aprendizados condicionados pelos quais seu cérebro já passou. Você não precisa do livre-arbítrio da consciência de Deus para explicar isso. Um de meus exemplos favoritos em relação a isso é a agonia que sentimos diante de uma decisão ética. Às vezes, as decisões éticas são complicadas, exigem muito tato e tornam a escolha aflitiva e muito ambígua. Costumo discutir isso com pessoas bem intencionadas, pois, ocasionalmente, gosto de fazer declarações radicais só para estimulá-las a pensar com mais profundidade. Por exemplo, certa vez, numa palestra, disse que todas as pessoas conscientes, pessoas transformadas, rejeitam falar a verdade de forma literal. A audiência ficou muito abalada e me acusou de sugerir que indivíduos que se tornam conscientes são mentirosos. Mas pense neste dilema ético. Você vê alguém correndo. Logo em seguida, vê alguém correndo atrás dessa pessoa com um revólver na mão. Se a pessoa armada parar e lhe perguntar se viu alguém passar correndo, talvez você não responda imediatamente, sim, ela foi naquela direção. Você hesita e diz algo vago ou não comprometedor, porque não quer que ninguém leve um tiro. Mas se perceber que a pessoa com arma é um policial, você pode mudar de ideia. Esse é um momento de criatividade, o momento de fazer uma escolha livre baseada num sentimento profundo. Você não sucumbiu ao seu condicionamento respondendo de imediato quando a pessoa armada lhe perguntou alguma coisa com voz de autoridade. Esse foi um ato de liberdade, de resistência ao seu condicionamento. Você hesitou, e essa foi a abertura criativa, a abertura para uma decisão criativa. Nesse tipo de situação, podemos ver que temos eficácia causal e devemos manifestá-la. Fazemos isso com mais frequência quando estamos conscientes, quando somos um pouco transformados. Explicando dessa maneira, faz sentido dizer que às vezes podemos ter de mentir para salvar uma pessoa. Essencialmente, eu disse a ela, o livre-arbítrio diz respeito à criatividade. Quando somos criativos, exercemos a liberdade, pois escolhemos alguma coisa que não conhecíamos antes, algo totalmente novo. Assim, a verdadeira liberdade consiste em exercer uma escolha que não pode ser prevista, algo que não foi experimentado antes, que é totalmente novo, algo sobre o qual o ego não tem controle. A liberdade de escolher livremente entre nossas alternativas condicionadas é importante e lutamos por ela. Quando crianças, enfrentamos nossos pais para escolher o sabor do sorvete. Brigamos com eles na juventude para escolhermos nós mesmos a faculdade que cursaremos. Quando Patrick Henry disse dê-me liberdade ou dê-me morte, ele estava expressando esse tipo de liberdade. Ela é relevante, mas não é a liberdade suprema. Não é a liberdade criativa.
Não é a liberdade de criar algo completamente novo, embora possa ser um passo importante nessa direção. Ela pensou nisso por um momento e disse: Então, é mais como se fôssemos crianças de 2 anos sentadas no banco de trás de um carro, presas a uma cadeirinha com um pequeno volante amarelo. Achamos que estamos dirigindo o carro, mas não estamos. Exatamente, eu disse. Achamos que estamos dirigindo, mas só quando nos valemos da criatividade é que realmente começamos a dirigir. Lembre-se, o corpo-mente humano não está pronto para ser criativo o tempo todo. Até pessoas como Jesus e Buda não estavam em seu mundo do Espírito Santo o tempo todo. E quando estavam no mundo físico, falavam em forma de parábolas, com palavras e linguagem que nem sempre compreendemos, manifestando a escolha. Então, minha amiga jornalista veio com uma pergunta maravilhosa. Quais são seus pensamentos sobre a manifestação da intenção na realidade física? A pessoa comum não acredita no poder da intenção. Ela quer saber por que não consegue manifestar aquilo que deseja, como um Rolls Royce, por exemplo. Obviamente, esse é um dos meus temas prediletos. Filmes como O Segredo fazem fortuna vendendo noções simplistas sobre a manifestação da escolha no mundo físico, apesar de a visão de mundo quântica sugerir, de fato, uma ciência da manifestação se levada à sua conclusão lógica. É verdade que na década de 1970, disse ele, havia uma organização que ensinava as pessoas a manifestar Rolls Royces. Caso não conseguissem, eles as ensinavam rapidamente a manifestar vagas de estacionamento em regiões movimentadas do centro da cidade. Minha amiga riu e continuei num tom mais sério. Tudo se resume ao velho problema do ego, a estreiteza da consciência que nos impede de manifestar nossa intenção. Identificamos a limitação do ego como uma limitação da intenção. A intenção tem o poder da consciência de Deus, mas precisamos manifestar a intenção segundo um enquadramento adequado da consciência. Se trabalharmos sob a estreiteza do ego, nossa intenção não terá qualquer efeito sobre a consciência cósmica, onde tais manifestações acham-se em aberto como possibilidades. Se a intenção vem da consciência do coração, porém, expandimos-nos mais um pouco e aumentamos as chances de sucesso. Continuei a explicar que, se pudermos eventualmente acessar estados de consciência místicos, como faziam Jesus e Buda, tornamo-nos realmente síncronos com a consciência cósmica. Então, nossas chances de manifestação aumentam ainda mais. Isso depende do grau de coesão que queremos ter na consciência e da expansão que queremos atingir. Em estados expandidos da consciência, só desejamos o bem para todos. Não trabalhamos por gratificação individual de natureza material. Nosso egoísmo desaparece. Mas isso assusta algumas pessoas que só desejam seus bens egoístas e a satisfação dos sentidos. Assim como coletividade, ainda precisamos crescer um pouco. Ainda somos crianças em termos de maturidade da consciência. Precisamos aprender realmente as sutilezas e a imensidão do potencial que existe em nós. Coletivamente, nem mesmo começamos a expandir rumo à criatividade mental, à descoberta de novos significados. Grandes artistas, grandes cientistas e grandes filósofos podem fazê-lo, mas o restante de nós se satisfaz experimentando uma gama bem pequena de significados mentais. Por isso, brincamos com a ideia de fazer manifestar alguma coisa que não existia antes do domínio material, como um Rolls Royce.
Mas é um pedido bem difícil. Vai completamente contra a corrente da física materialista, pois envolve a criação de nova matéria a partir do nada. O que precisamos explorar é um tipo muito mais simples de criatividade, a criatividade do significado mental. Nossos ancestrais sabiam disso. Logo, quando rezavam a Deus pedindo algo material, sabiam que a graça de Deus iria se manifestar por meio da benevolência de outro ser humano. Ainda temos um longo caminho a percorrer, eu disse à jornalista. Mas isso não significa que estejamos bloqueados. Como diz o provérbio chinês, uma viagem de 10.000 quilômetros começa pelo primeiro passo. Temos de aprender a ser criativos. Primeiro, com a criatividade mental, depois, com nossas energias vitais e, finalmente, com a criatividade no nível material, que é equivalente àquilo que chamamos de milagre. Capítulo 9. Involução e evolução. Os participantes de meus workshops costumam me perguntar o que quero dizer quando me refiro à base de toda a existência. Estou falando de Deus, ou do que as pessoas costumam chamar de divindade? E eu respondo: tecnicamente, sim, mas prefiro definir Deus como o agente criativo da base da existência. A base da existência, em termos filosóficos, deve ser imaginada como eterna, abrangendo todas as possibilidades. Qualquer coisa eterna está situada fora do espaço e do tempo, e por isso não pode acontecer nada na eternidade que inclua todas as possibilidades. Para que a criatividade entre em cena, para que as coisas aconteçam, é preciso que haja alguma limitação. Por isso, Deus não é exatamente toda a base da existência, mas o agente criativo da base da existência, após terem sido impostas algumas limitações. Antes de Deus. Bem, e qual é a base da existência se ela é mais do que Deus? A base da existência tem sido chamada de divindade nas tradições espirituais. É a eternidade que inclui todas as possibilidades, sempre presente no pano de fundo. Mas paremos por aqui. Caso contrário, vamos continuar perguntando: o que existia antes? O que existia antes? É como o velho enigma sobre a teoria do Big Bang. O que havia antes do Big Bang? Os materialistas postulam uma explicação que chamam de teoria da inflação, que projeta uma era anterior ao Big Bang. Mas aí surge a pergunta sobre o que havia antes do período inflacionário. As tradições espirituais também não se saem muito melhor nessa questão. A história conta que certa vez Santo Agostinho pregava sobre como Deus criou o céu e a terra quando um dos fiéis lhe perguntou o que Deus estava fazendo antes de criar o céu e a terra. Após uma pausa, Agostinho respondeu: Deus estava criando o inferno para pessoas que fazem essas perguntas. Bem, mas o que Deus estava fazendo antes de criar o céu e a terra? O que acontecia antes do Big Bang? A única resposta sensata é que antes do Big Bang, antes de Deus, antes de qualquer coisa que possamos imaginar, a eternidade sempre esteve presente. E essa é a base da existência. Nada pode existir antes dela. A eternidade não tem passado, presente ou futuro. Ela contém todas as possibilidades. Tudo que existe, existiu ou existirá um dia. A eternidade é atemporal. Para que o tempo e a criatividade entrem em cena, é preciso haver limitação. Devemos considerar a existência de leis que envolvam quantidades que variem com o tempo, não com o tempo manifestado,
mas com o tempo como parâmetro. Precisamos trazer o significado, a ideia de que há gabaritos bem definidos da existência biológica com os quais a consciência pode trabalhar. Só depois de introduzidas todas essas limitações é que a matéria pode ser criada e qualquer manifestação pode acontecer. Então, a matéria faz representações daquilo que houve antes dela, representações dos gabaritos ou das matrizes das funções biológicas, representações do significado mental, etc. Ver figura 11. Figura 11, involução precede evolução. Sublimidade ilimitada. Intelecto supramental, mapa do intelecto. Mente, mapa do mental. Vida, mapa do vital. Do lado direito, primeira limitação: mundo intelectual, do movimento, leis do movimento. Segunda limitação: mundo mental, mundo do significado. Terceira limitação: do vital, mundo da energia sutil. E o mundo material, perda da liberdade. Ficamos por aqui em mais um dia de muita informação magnífica. Eu espero que você tenha gostado assim tanto quanto eu. E se realmente gostou, aproveite e se inscreva no canal, vá lá na descrição do vídeo e vá para o primeiro vídeo dessa leitura. E compartilhe com aquelas pessoas que você gosta. E não deixe de comentar o que você está percebendo, entendendo ou o que não está entendendo. Um beijo no seu coração e nos vemos na próxima leitura.